mas que essas chances de contato eram muito limitadas. O mais importante, em contradição com as ideias implícitas nos movimentos ocultistas recentes, é o fato de Guénon negar a condição privilegiada da personalidade humana. Podemos citar literalmente sua afirmação de que o homem representa apenas uma manifestação transitória e contingente do ser verdadeiro. A individualidade humana não deve ter uma posição privilegiada, fora de série, na hierarquia indefinida dos estados do ser total. O homem ocupa nela uma posição que não é mais importante que a dos outros estados. Durante sua vida, René Guénon foi um autor bastante impopular. Tinha fanáticos admiradores, mas seu número era reduzido. Somente a partir de sua morte, e especialmente a partir de 10 ou 12 anos atrás, é que os seus livros começaram a ser reeditados e traduzidos, divulgando suas ideias. Trata-se de um fenômeno bastante curioso, porque, como eu já disse, a visão do mundo apresentada por Guénon é pessimista e anuncia um fim catastrófico iminente. É verdade que alguns de seus discípulos não dão muita importância à ideia do fim inevitável do atual ciclo cósmico, tentando, em vez disso, desenvolver sua concepção do que a tradição esotérica representava para culturas específicas. Posso também acrescentar que a maior parte dos seus discípulos é composta de adeptos do islamismo ou estudiosos da tradição indo-tibetana. Presenciamos, dessa forma, uma situação bastante paradoxal. De um lado, temos uma explosão ocultista, um tipo de religião pop, característica da cultura jovem americana, segundo a qual haverá grande renovação da era pós-Aquarius. Por outro lado, há uma descoberta e aceitação mais modesta, porém gradualmente crescente, do esoterismo tradicional, como formulado, por exemplo, por René Guénon, que nega a possibilidade de haver uma esperança otimista de uma renovação cósmica histórica sem uma destruição prévia do mundo moderno. Essas duas tendências se opõem frontalmente. Há alguns indícios de um esforço para se atenuar a visão pessimista da doutrina de Guénon, mas é cedo para julgarmos seus resultados. Um historiador de religiões deve resistir à tentação de prever o que irá acontecer no futuro imediato. Em nosso caso específico, prever como essas duas correntes opostas da tradição ocultista irão evoluir. Podíamos, pelo menos, tentar comparar a situação contemporânea com as do século XIX e do início do século atual. Quando, conforme vimos, houve grande interesse pelo oculto por parte de artistas e escritores. Contudo, a imaginação artística e literária de hoje em dia é demasiadamente complexa para permitir uma generalização tão ampla. A literatura de fantasia e do fantástico, especialmente na ficção científica, é bastante popular, mas não sabemos até que ponto está relacionada com as diversas tradições ocultistas. A moda underground desencadeada pela obra Journée to the East, de Hesse, 1951, antecipou o reflorescimento do oculto nos últimos anos da década de 60. Contudo, quem poderá interpretar para nós o sucesso surpreendente de O Bebê de Rosemary 2001? Eu, pessoalmente, pretendo simplesmente levantar o problema. 5. Algumas observações sobre bruxaria europeias. Como historiador de religiões, não posso deixar de me impressionar pela popularidade surpreendente da bruxaria na cultura e subcultura modernas ocidentais. Contudo, esse não será o tema desse ensaio, porque considero o fenômeno apenas uma manifestação de uma tendência mais ampla, ou seja, a grande popularidade de tudo o que é oculto ou esotérico, desde astrologia e movimentos neoespiritualistas até o hermetismo, alquimia, zen, yoga, tantrismo e outras gnoses e técnicas orientais. Além disso, são igualmente fascinantes para um historiador de religiões as tentativas recentes de interpretação e as controvérsias relativas à origem e ao desenvolvimento da bruxaria ocidental, particularmente a reavaliação do grande interesse pela bruxaria nos séculos XVI e XVII. Basta citar apenas os trabalhos de Etienne Delcambre,
H.R. Trevor Hopper, J.B. Russell K. Thomas para compreendermos a importância desses problemas na historiografia contemporânea. Utilizarei os dados fornecidos por esses trabalhos, mas não discutirei suas descobertas e conclusões ou os pressupostos metodológicos de seus autores. Em vez disso, limitar-me-ei à discussão de dois problemas controversos. As origens da bruxaria ocidental, ou seja, o problema da possível relação do fenômeno com crenças e rituais pré-cristãos, e 2. As chamadas orgias das bruxas, que se tornaram alvo do ataque à bruxaria, a partir do momento em que esse fenômeno adquiriu a condição de heresia. Há uns 80 anos atrás, o problema das origens da bruxaria parecia definitivamente solucionado. O erudito arquivista alemão José Pansen editou seu Sauerwan, Inquisition und Prozesse e começou a publicação dos Anais dos Julgamentos, e o não menos culto historiador americano Henry Charles Lea publicou sua History of the Inquisition and Middle Ages, enquanto reunia material para o que seria postumamente publicado sob o nome de Materials Towards History of Witchcraft. Segundo Ansen, a perseguição epidêmica dos mágicos e bruxas é um grande produto da tecnologia medieval, da organização eclesiástica e dos julgamentos mágicos levados a efeito pelo papado e pela Inquisição. Sob a influência da demonologia escolástica, eram realizados como julgamentos de heresias. Também Lea chegou à conclusão de que foi a Inquisição, e não as bruxas, que inventou o conceito de bruxaria. Dentro desse conceito, aquele pesquisador datou as atividades de bruxaria como tendo se iniciado nos meados do século XIV. Essa opinião com referência às origens da bruxaria refletia o liberalismo, o raciocínio e o anticlericalismo da época e se apoiava num grande número de documentos. Ela foi aceita, até o início da década de 20, como a única explicação convincente da ascensão e queda do fenômeno na Europa. Naturalmente, havia opiniões contrárias, como a de Montague Summers, um dos pesquisadores mais recentes, que não tinha dúvida quanto à intervenção real do demônio nas atividades das bruxas. Em consequência, ele não questionava a realidade de quaisquer atividades que se supunham ser praticadas por bruxas, como fugas para reuniões secretas, adoração a Satã, infanticídio, canibalismo, orgias e outras. Essa perspectiva ultraconservadora era também defendida não somente por alguns apologistas católicos, mas por ocultistas e alguns escritores. Era também bastante popular entre os sananteus da Missa Negra e de outros entretenimentos luciferianos. Em suma, a interpretação liberal racionalista negava a existência das bruxas por causa dos elementos sobrenaturais implícitos na bruxaria, enquanto que a interpretação ultraconservadora acreditava nas acusações da Inquisição, porque seus defensores tinham como certa a realidade do demônio. A historiografia da bruxaria e a história das religiões. Não pretendo resumir aqui os resultados das pesquisas desenvolvidas nos últimos 50 anos. Basta dizer que, à medida que foram realizadas as pesquisas, o fenômeno pareceu mais complexo e, consequentemente, mais difícil de se explicar por um simples fator. Gradualmente evidenciou-se que a bruxaria não pode ser satisfatoriamente compreendida sem a ajuda de outras disciplinas, tais como o folclore, a etnologia, a sociologia, a psicologia e a história das religiões. Os dados à disposição dos historiadores de religiões são especialmente úteis na localização da bruxaria dentro de seu próprio contexto. Por exemplo, uma leitura menos rápida de documentos hindus e tibetanos convencerá um leitor não preconceituoso de que a bruxaria europeia não pode ser produto de perseguição religiosa ou política ou ser uma seita demoníaca dedicada a Satã e à promoção do mal. Na realidade, todos os traços característicos das bruxas europeias, com exceção do envolvimento com Satã e o Sabá, são reivindicados pelos yogis e mágicos indo-tibetanos. Assim, da mesma forma que as bruxas, também disse que eles voam pelos ares, têm capacidade de se tornar invisíveis,
matar à distância, dominar demônios e fantasmas e desenvolver outras atividades afins. Além disso, alguns desses excêntricos sectários hindus se vangloriam de quebrar todos os tabus religiosos e normas sociais. Dizem que praticam sacrifícios humanos, canibalismo e todos os tipos de orgias, inclusive relações incestuosas. Dizem que comem excrementos de animais nojentos e que devoram cadáveres humanos. Em outras palavras, eles orgulhosamente afirmam praticar todos os crimes e cerimônias horríveis citadas à nauseam nos julgamentos das bruxas europeias. Infelizmente, as poucas tentativas de pesquisa do fenômeno da bruxaria europeia sob o prisma da história das religiões têm sido irremediavelmente inadequadas. Uma dessas tentativas alcançou um sucesso inesperado e se tornou popular, especialmente entre os diletantes. Refiro-me à obra de Margaret Murray, Twitch Cult in Western Europe, publicado em 1921 pela Oxford University Press. A teoria da doutora Murray exerceu grande influência por mais de meio século, e seu artigo sobre bruxaria na Enciclopédia Britânica foi, até recentemente, reimpresso em muitas edições sucessivas. Desde o começo, alguns estudiosos da matéria mostraram seus muitos erros factuais e falhas metodológicas. Contudo, o impacto de Twitch Cult in Western Europe foi tamanho que, ainda em 1962, um historiador inglês, Elliot Rose, dedicou quase um livro inteiro, a Razor for Agwat, a análise detalhada e a crítica devastadora, embora humorística, da teoria de Murray. Rose resumiu, de maneira inteligente, esta teoria, segundo a qual a bruxa era essencialmente um membro de uma organização de culto que não se opunha ao cristianismo, mas era uma manifestação de uma religião totalmente independente e, na realidade, mais antiga do que o cristianismo, o paganismo da Europa Ocidental pré-cristã, sobrevivente por séculos após uma conversão nominal. Seu objeto de culto era um deus de face dupla e de chifres, identificável como Janus ou Dianus, amplamente descrito nos primeiros capítulos de T. Goldenberg, e como o deus celta Semunus. Os membros da Inquisição, em sua ignorância e fanatismo, confundiram essa divindade com o Satanás da Igreja, mas as prerrogativas desse deus eram quase tão respeitáveis como as de Jeová e tinham prioridade local. Na realidade, esse foi o culto realmente popular na Inglaterra e em vários países vizinhos durante toda a Idade Média. O cristianismo não passava de um verniz adotado por motivos diplomáticos, ao qual os governantes fingiam uma submissão aparente. Mesmo os governantes que agiam dessa maneira não conseguiam suprimir o culto às bruxas, ou, como a doutora Murray preferiu chamar, o dianismo. A razão disso estava em que suas práticas, longe de serem malignas ou antissociais, eram geralmente consideradas necessárias ao bem-estar da coletividade, como haviam sido na época do paganismo declarado, e, por isso, elas eram secretamente promovidas, até na época da Reforma, por pessoas que ocupavam os mais elevados cargos do Estado, exatamente aquelas que publicamente dedicavam-se à execração do Deus comígero e de seus feitos. Disse que o culto, aparentemente monoteísta, tinha uma organização complexa, baseada numa assembleia de 13 membros, pertencentes a todas as classes sociais, desde reis e seus ministros e, supunha-se também, prelados cristãos. Conforme eu já disse, historiadores já demonstraram os erros inumeráveis e terríveis que desabonam a reconstituição do fenômeno da bruxaria europeia segundo Murray. O historiador de religiões pode apenas acrescentar que foi infeliz o uso que ele fez do material comparativo e, em geral, dos métodos de Religionswissenschaft. Contudo, pelo menos um de seus críticos, J. B. Russell, reconhece o mérito da obra de Murray, no que diz respeito ao fato de enfatizar a persistência de práticas e crenças folclóricas pagãs, séculos após a implantação do cristianismo. Com efeito, muitos estudiosos, desde Jacob Grimaldi a Todd Flair,
tem salientado repetidas vezes a sobrevivência de crenças e rituais religiosos pré-cristãos, especialmente na Europa Ocidental e Central. Contudo, o ponto básico da tese de Murray era o de que os inquisidores haviam interpretado mal e perversamente um culto arcaico de fertilidade como sendo de adoração a Satã. Sabe-se, hoje em dia, que, a partir do século VIII, a feitiçaria e a superstição popular foram progressivamente equacionadas à bruxaria e a bruxaria à heresia. Mas é difícil de compreender como o culto de fertilidade de Murray pôde se desenvolver até tornar-se uma sociedade secreta de fins exclusivamente destrutivos, porque, de fato, as bruxas medievais eram conhecidas como capazes de causar secas, chuva de pedra, epidemias, esterilidade e, em último caso, morte. É verdade que, invariavelmente, as bruxas, assim como os hereges, eram acusadas de práticas orgiásticas, mas, de acordo com as suas próprias declarações, nem sempre obtidas por meio de torturas, as crianças nascidas dessas orgias eram sacrificadas e comidas em reuniões secretas. Em outras palavras, as orgias das bruxas não podiam verdadeiramente ser classificadas entre os cultos de fertilidade orgiásticos. O caso dos Benandante. A tese de Murray baseia-se, em larga escala, em dados obtidos na Inglaterra. Presumindo-se a sobrevivência até a Idade Média do culto de fertilidade pré-cristão, não sei como tal deformação autocontraditória pode ser explicada pela evidência documental acessível naquele país. Contudo, um processo semelhante de desenvolvimento parece ter ocorrido na província italiana de Friuli, nos séculos XVI e XVII, e isso nos dá uma evidência comparativa valiosa. Graças à pesquisa de Carlo Ginzburg, sabe-se que um culto popular italiano sofreu modificações progressivas, sob pressão da Inquisição, terminando por assemelhar-se à bruxaria tradicional. Refiro-me ao culto dos chamados Benandanti e aqueles que estão viajando, vagabundos, documentado pela primeira vez a 21 de março de 1575. Naquele dia, o vicario-general e o inquisidor das províncias de Aquileia e Concórdia receberam a denúncia de que, em algumas aldeias, havia bruxos que se cognominavam Benandanti e se declaravam bons bruxos, porque combatiam os feiticeiros, Stregoni. Pesquisas recentes sobre os primeiros Benandanti revelaram os seguintes fatos: eles se reuniam à noite, em segredo, 4 vezes por ano, ou seja, nas 4 semanas de têmporas, eles chegaram ao local de reunião cavalgando lebres, gatos e outros animais. As assembleias não apresentavam quaisquer traços satânicos característicos das reuniões das bruxas, não havia abjuração de fé, nenhuma afronta aos sacramentos ou à cruz, nenhum culto ao demônio. A parte central do ritual permanece bastante enigmática. Os Benandanti, munidos de ramos de funcho, lutavam contra os bruxos, Strig e Stregoni, que estavam armados de juncos enfeixados como vassouras. Os Benandanti se diziam capazes de se opor aos maus atos praticados pelos bruxos e de curar as vítimas de seu encantamento. Se os Benandanti saíssem vitoriosos dos combates das 4 semanas de têmporas, as colheitas do ano seriam abundantes, senão, haveria escassez de gêneros e carestia. Pesquisas posteriores revelaram alguns detalhes referentes ao recrutamento dos Benandanti e ao ritual seguido em suas assembleias noturnas. Eles afirmavam que eram requisitados para pertencer ao grupo por um anjo do céu e que sua iniciação se dava entre os 20 e 28 anos de idade. A companhia tinha uma organização militar sob as ordens de um capitão e se reunia ao toque de um tambor tocado por ele. Os membros eram obrigados a um juramento de sigilo, e, algumas vezes, havia em torno de 5.000 Benandanti presentes à reunião, alguns vindos da mesma região, mas a maioria desconhecendo-se uns aos outros. Tinham uma bandeira de arminha branco e dourado, ao passo que os bruxos tinham uma bandeira amarela, com desenhos de 4 demônios. Todos os Benandanti tinham um traço em comum, ter nascido com uma camisa, ou seja,
envolvidos na coifa. Quando a Inquisição, seguindo a concepção estereotipada do sabá das bruxas, perguntou-lhes se o anjo lhes prometia alimentos deliciosos, mulheres e outros entretenimentos licenciosos, os réus orgulhosamente negaram tais insinuações. Eles declararam que apenas os bruxos, Stregoni, dançavam e festejavam em suas reuniões. O elemento mais enigmático dos Benandanti é sua viagem ao local de suas assembleias. Eles afirmavam ir em espírito, enquanto dormiam. Antes da viagem, caíam em estado de grande prostração, numa letargia quase cataléptica, durante a qual sua alma podia deixar o corpo. Os Benandanti não faziam uso de quaisquer medicamentos como preparação dessa viagem, a qual, embora realizada em espírito, era real para eles. Em 1581, 2 Benandanti foram condenados como hereges a 6 meses de prisão e obrigados à retratação de seus erros. Houve outros julgamentos nos 60 anos subsequentes e nós veremos suas consequências. Por agora, deixe-nos tentar reconstituir, com base nos documentos da época, a estrutura desse culto popular secreto. Obviamente, o rito central dos Benandanti consistia numa batalha cerimonial contra os feiticeiros, a fim de garantir a abundância da colheita, dos vinhedos e de todos os frutos da terra. O fato de ser essa batalha travada durante as 4 noites críticas do calendário agrícola deixa bem claro essa finalidade. É possível que esse combate entre Benandanti e Stregoni fosse um prolongamento de uma configuração arcaica de competições e disputas entre 2 grupos opostos, destinadas a estimular as forças criadoras da natureza e também a regenerar a sociedade humana. O combate cerimonial apresentava traços apenas superficiais de cristianização, embora os Benandanti afirmassem lutar pela cruz e pela fé em Cristo. Os Stregoni também não foram acusados dos crimes teológicos comuns, eram culpados apenas de destruir as colheitas e enfeitiçar crianças. Somente em 1634, após 850 julgamentos e denúncias feitas aos tribunais de Inquisição em Aquila e Concórdia, encontramos a primeira acusação a um Stregoni por ter praticado o tradicional sabá diabólico. Com efeito, nos relatos do combate à bruxaria, no norte da Itália, não se faz menção à adoração ao demônio, mas somente ao culto de Diana. Contudo, em consequência dos vários julgamentos, os Benandanti começaram a aceitar o modelo demonológico que a Inquisição persistia em lhes imputar. A partir de um certo momento, não ouvimos mais falar do rito central de fertilidade. Depois de 1600, os Benandanti admitiam que praticavam apenas a cura das vítimas dos feiticeiros. Tal concessão tinha os seus perigos porque a Inquisição considerava a habilidade de curar maus feitiços como provas óbvias de bruxaria. Com o passar do tempo, os Benandanti não só se tomaram cônscios de sua importância, eles passaram a multiplicar suas denúncias daquelas pessoas supostamente conhecidas como bruxas por eles. Apesar desse antagonismo exacerbado, contudo, os Benandanti foram, inconscientemente, se aproximando dos Strig e Stregoni. Em 1618, a mulher Benandanti admitiu ter comparecido a um sabá noturno presidido pelo demônio, acrescentando, contudo, ter feito isso para obter dele o poder de cura. Finalmente, em 1634, após 50 anos de julgamentos pela Inquisição, os Benandanti reconheceram sua identidade com os feiticeiros, Strig e Stregoni. Um réu confessou ter ungido seu corpo nu com um unguento especial e ter ido ao sabá, onde teria visto muitas bruxas celebrando, dançando e tendo relações sexuais indiscriminadas, mas ele afirmou que os Benandanti não participaram realmente da orgia. Alguns anos mais tarde, um Benandanti admitiu ter feito um pacto com o demônio, abjurado Cristo e a fé cristã, finalmente, matado 3 crianças. Outros julgamentos puseram em relevo elementos inevitáveis do que já era a imagem tradicional do sabá das bruxas. Os Benandanti admitiram ir ao baile dos feiticeiros,
venerar o demônio e beijar suas partes traseiras. Uma das confissões mais dramáticas ocorreu em 1644. O réu descreveu minuciosamente o demônio e contou como lhe havia entregado a alma. Ainda mais, reconheceu ter matado 4 crianças com maus feitiços. Contudo, quando se retirou para sua cela, em companhia do vigário da diocese, afirmou que sua confissão inteira havia sido falsa e que não pertencia nem ao grupo dos Benandanti nem dos Stregoni. Os juízes concordaram que o prisioneiro confessa tudo o que lhe é sugerido. Não sabemos qual teria sido o veredicto, porque o prisioneiro se enforcou em sua cela. Na realidade, esse foi o último julgamento importante dos Benandanti. Esse exemplo não confirma totalmente a tese de Murray, porque não faz referência ao Deus de dupla face ou organizações complexas baseadas na Assembleia de 13 Bruxas. Além do mais, os Benandanti participavam de suas reuniões em êxtasis, ou seja, durante o sono. Contudo, temos, nesse caso dos Benandanti, um exemplo do processo através do qual um culto secreto popular de fertilidade transforma-se em prática de magia simples ou até de magia negra, sob pressão da Inquisição. Um caso paralelo, digno de menção, pode ser visto nos anais do julgamento de Thies, um lituano de 86 anos, acusado de licantropia. O julgamento realizou-se em Jurgensburg, em 1691, e sua descrição foi publicada por H. van Breuning. Cabe a Otto Fuller o mérito de haver dado pela primeira vez a devida importância a esse documento interessantíssimo, reproduzindo as passagens essenciais no apêndice de seu livro Cultische Geimbund der Germanen. O velho Thies reconheceu perante seus juízes ser um lobisomem, werewolf, e, como tal, lutar contra o demônio. 3 vezes nas noites de Santa Luzia, antes do Natal, de Pentecostes e de São João, ele e seus companheiros iam a pé, transformados em lobos, até os confins do mar, ou seja, ao inferno. Lá, eles lutavam contra o demônio e os bruxos, perseguindo-os como cães. Em uma dessas ocasiões, bem antes da época do julgamento, Thies lutou contra um certo bruxo, de nome Skeistan, e teve seu nariz quebrado por um cabo de vassoura. Thies explicou aos juízes que os lobisomens transformavam-se em lobos e desciam ao inferno, a fim de trazer de volta à terra os gêneros roubados pelos bruxos, ou seja, gado, trigo e outros frutos da terra. Se eles não agissem a tempo, os efeitos seriam como aqueles do ano anterior ao julgamento, quando eles não haviam conseguido penetrar pelas portas do inferno e, por não terem podido trazer de volta o trigo e outros cereais, as colheitas tinham sido desastrosas. Thies declarou que, por ocasião da morte, as almas dos lobisomens vão para o céu, enquanto as dos bruxos são levadas pelo demônio. Os lobisomens são inimigos do demônio, eles são os cães de Deus. Não fosse sua intervenção ativa, o demônio conseguiria destruir a terra. Não somente os lobisomens lituanos combatem o demônio e os seus bruxos, em defesa das colheitas, os lobisomens alemães e russos também o fazem, embora desçam a outros tipos de infernos. Quando os juízes tentaram convencer Thies de que os lobisomens tinham um pacto com o demônio, o ancião protestou vigorosamente, e, ao sacerdote chamado na esperança de fazer Thies reconhecer sua culpa, ele gritou que suas ações faziam um bem maior que as do padre. Até o fim do julgamento, Thies recusou-se a arrepender e foi condenado a 10 chicotadas por superstição e idolatria. Van Breuning, que também faz referência a um fato citado no livro Comentários de Principius Generibus Divinationum, disse a Pelser. Durante uma festa em Riga, um jovem desmaiou e um dos presentes reconheceu nele um lobisomem. No dia seguinte, o jovem contou que havia lutado contra uma bruxa que voava na forma de uma borboleta. Pelser comenta que, de fato, os lobisomens se gabavam de afugentar as bruxas. Carlo Ginzburg estabelece uma analogia correta entre os Benandanti e os lobisomens lituanos e os xamãs, que descem estaticamente aos infernos, a fim de salvar sua comunidade. Por outro lado,
Não devemos nos esquecer da crença comum aos povos do norte da Europa de que os guerreiros mortos e os deuses combatem as forças do demônio. Paralelos romenos, Strigoi e tropa de Diana. Discutiremos agora uma outra área de estudo infelizmente negligenciada pela cultura ocidental, ou seja, as tradições folclóricas romenas. Nelas encontramos uma cultura popular arcaica que se desenvolveu sob um controle eclesiástico menos rígido do que nas demais regiões da Europa Central e Ocidental. Além disso, a Igreja Romana, como as demais igrejas greco-ortodoxas da Europa Oriental, não possuía uma instituição análoga à Inquisição. Em consequência, embora não se desconhecessem as heresias, não houve perseguição sistemática e maciça às bruxas. O fator mais importante do desenvolvimento das tradições folclóricas próprias está na autonomia linguística do romeno, uma língua românica que não sofreu influência do latim eclesiástico e escolástico, donde ser um desenvolvimento direto do latim vulgar falado na província da Dácia nos primeiros séculos de nossa era. Esse caso de arcaísmo linguístico é de grande valia na compreensão da bruxaria europeia. Minha análise limitar-se-á a 2 termos de importância decisiva para a questão em pauta: Striga, a palavra latina para bruxa, e Diana, a deusa romana em que se tornou a entidade máxima delas. Em romeno, vocábulo striga tornou-se strigoi, significando bruxa, viva ou morta, caso em que é um vampiro. As strigoi vivas nascem com a coifa. Quando alcançam a maturidade, elas se cobrem com a coifa e se tornam invisíveis. Diz-se que têm poderes sobrenaturais, por exemplo, podem entrar em casas a portas fechadas ou brincar desarmadas com lobos e ursos. Realizam todos os malefícios imputados às bruxas, causam epidemia no homem e no gado, imobilizam ou desfiguram homens, provocam secas, segurando a chuva, roubam o leite às vacas e, sobretudo, enfeitiçam os homens. As strigoi podem transformar-se em cães, gatos, lobos, porcos, sapos e outros animais. Supõe-se que saem em noites especiais, principalmente nas noites de São Jorge e Santo André e, quando voltam, dão 3 cambalhotas e recuperam a forma humana. Suas almas deixam os corpos e cavalgam cavalos, vassouras e barris. As strigoi reúnem-se fora das aldeias, em um local isolado ou nos confins do mundo, onde não cresce a grama. Uma vez lá, elas tomam a forma humana e começam a lutar entre si, usando davas, machados, foices e outros instrumentos. Lutam durante toda a noite, mas, no final, gritam e se reconciliam entre si. Voltam para casa, exaustas, pálidas, sem saber o que lhes aconteceu, e adormecem profundamente. Infelizmente, nada se sabe a respeito do significado ou finalidade dessas batalhas noturnas. Fazem-nos lembrar dos Benandanti e também dos Wildir, a tropa dos mortos tão comum na Europa Central e Ocidental. Contudo, os Benandanti estavam lutando precisamente contra as Striga, enquanto as strigoi romenas lutavam entre si, sendo que suas batalhas sempre terminavam com lamentos gerais e reconciliação. Quanto à analogia com os Wildir, falta-lhes o traço mais característico, o barulho terrífico que amedronta toda a aldeia. De qualquer modo, as bruxas romenas ilustram a autenticidade de uma configuração pré-cristã, cujos traços característicos são as viagens oníricas e o combate estático ritual, formas atestadas em muitas regiões da Europa. Passemos para a segunda palavra latina que teve função importante nas crenças populares romenas, Diana. A história dessa deusa na antiga província da Dácia, a região carpato-danubiana habitada atualmente pelos romenos, pode esclarecer de maneira não esperada o desenvolvimento da bruxaria europeia de modo geral. Com efeito, entre os povos europeus de línguas neolatinas, italiano, francês, espanhol e português, pode-se suspeitar que as referências medievais a crenças e rituais em honra a Diana, de modo geral,
refletem as ideias de monges cultos familiarizados com fontes escritas latinas. Tal suspeita se desfaz no caso da história de Diana, entre os romanos. O próprio nome da deusa tomou-se, em romeno, Sphinadziana, com o significado de fada. Há, além disso, outra palavra da mesma raiz, Sphinateke, com o significado de aquele a que é estovado, desmiolado ou louco, ou seja, tomado ou possuído por Diana ou pelas fadas. É bastante provável que o nome Diana tenha substituído o nome local da deusa autóctone tracogética. De qualquer modo, é indubitável a antiguidade dos rituais e crenças relacionados com a Diana romana. Quanto às Zini, as fadas que demonstram em seu próprio nome a descendência de Diana, caracterizam-se por ter uma personalidade bastante ambivalente. Elas podem ser cruéis e, por esse motivo, é mais seguro não pronunciar o seu nome. Costuma-se referir a elas como as sagradas, as munificentes, as Rosalie ou simplesmente, Elaciele. As fadas são imortais, mas têm a aparência de lindas jovens, travessas e fascinantes. Vestem-se de branco, com o seio nu, e são invisíveis durante o dia. Dotadas de asas, voam pelos ares, especialmente durante a noite. Gostam de cantar e dançar e o local onde dançam parece queimado pelo fogo. Elas causam doenças nas pessoas que as veem dançar ou que não respeitam certas interdições. Entre as doenças mais comuns causadas pelas fadas estão as afecções psicomentais, o reumatismo, a hemiplegia, a epilepsia, a cólera e a praga. Os Kaluzari, dançarinos catárticos. Todas as doenças são passíveis de cura pelo ritual coreográfico e catártico de um grupo de dançarinos que formam uma espécie de sociedade secreta, Manerbund, chamada Kaluzari, nome derivado do vocábulo romeno para cavalo, cal, lat, cabalus. Surpreendentemente, a protetora dessa sociedade secreta é a rainha das fadas do Onastinelor, metamorfose romena de Diana. Ela é também chamada Herodiada igual Herodiada, ou Arada, ambos os nomes famosos entre as bruxas da Europa Ocidental. Não podemos entrar em detalhes nesse ensaio quanto ao critério de Seele,1. Instrução ou iniciação de um grupo de 7, 9 ou 11 rapazes por um líder mais velho. Basta dizer que a instrução é feita em florestas ou lugares isolados e consiste, principalmente, em aprender um grande NUMC de danças, principalmente acrobáticas. Os Kaluzari armam-se de cajados e espadas e carregam uma cabeça de cavalo feita de madeira e uma bandeira sobre a qual eles juram respeitar as convenções e regras Kaluzari, ser como irmãos entre si, observar voto de castidade nos próximos 9, ou 12 ou 14 dias, não divulgar para uma pessoa de fora do grupo o que irão ver ou ouvir, e obedecer ao líder. Após o juramento, a bandeira com plantas medicinais atadas às suas bordas é hasteada, e os Kaluzari são proibidos de falar, por medo, dizem, de se transformar em objeto de malefício da Zine. O atributo central e específico dos Kaluzari é sua perícia acrobática e coreográfica, especialmente sua habilidade de dar a impressão de voar. É óbvio que saltar, pular, cabriolar, mover-se repentinamente indicam o galope de um cavalo, e, ao mesmo tempo, o voo e a dança das fadas, Zine. Com efeito, aqueles que se supunha ter sido objeto de encantamento pelas fadas começam a pular, gritar como os Kaluzari e parecem não tocar o solo. As relações entre os Kaluzari e as Zine são paradoxalmente equivalentes. Os dançarinos pedem e contam com a proteção de Herodiada, mas também correm o risco de ser vítimas de seu grupo de subordinadas, as fadas. Os Kaluzari imitam o voo das Zine, mas, ao mesmo tempo, identificam-se com a imagem do cavalo, um símbolo masculino e heróico por excelência. Esse relacionamento ambivalente entre a Zine e os Kaluzari fica patente também em seus padrões de comportamento e em suas atividades. Durante aproximadamente 2 semanas, os Kaluzari visitam as aldeias e povoados vizinhos, acompanhados de 2 ou 3 tocadores de rabeca, dançando,
brincando e, algumas vezes, tentando curar as vítimas das fadas. Acredita-se que durante o mesmo período, ou seja, da terceira semana depois da Páscoa até mais ou menos o domingo de Pentecostes, as zinas estejam voando, cantando e dançando, especialmente à noite. Pode-se ouvir seus guizos, tambores e outros instrumentos musicais, porque as fadas têm a seu serviço rabequistas, tocadores de gaita de folha e até um porta-bandeira. A proteção mais eficaz contra os encantamentos das fadas são alho e artemise, ou seja, as mesmas plantas mágico-medicinais que estão presas ao mastro da bandeira dos Kaluzari. Os Kaluzari mastigam alho até não mais suportar e, no decorrer de um processo de cura, o líder cospe alho no rosto do paciente. Os elementos militares, para Minerbum dos Kaluzari, são evidentes: a bandeira, a espada, a cabeça de cavalo de pau, os cajados. Além disso, quando os dois grupos de Kaluzari se defrontam, travam uma luta violenta. Por ocasião da volta do grupo à aldeia, a dramatização final chama-se guerra. Sua bandeira é fixada solidamente a solo e um Kaluzari sobe pelo mastro e grita: guerra, meus amigos, guerra. 45 Embora a prestação de juramento se faça em nome de Deus, a encenação mítico-ritual interpretada pelos Kaluzari não tem nada a ver com o cristianismo. Pode-se supor que, nos primeiros tempos, as autoridades eclesiásticas tenham lutado contra eles, até com certa violência, uma vez que certas características primitivas, documentadas no século XVII, desapareceram. Contudo, ainda no fim do século XIX, os Kaluzari eram, em algumas regiões, excluídos da comunhão por 3 anos, até que, finalmente, a Igreja resolveu tolerá-los. A união dos contrários, Santo Aderi e Zine. A origem dos Kaluzari é obscura e eu não tentarei discuti-la no momento. Contudo, citarei um caso paralelo, ilustrativo da relação ambivalente entre as Zine e os Kaluzari. Nas crenças populares romenas, uma função importante é exercida por 7 ou 9 figuras mitológicas chamadas Santo Aderi, derivando seu nome de São Teodoro. Essas figuras são descritas como rapazes de pés longos e cascos, de crinas cobertas por mantos, visitam as aldeias, cantando e tocando seus tambores, aparecendo inesperadamente e depois desaparecendo misteriosamente. Ouve-se o som metálico de seus pés, munidos de pesadas ferraduras. Eles dançam sobre os corpos de suas vítimas ou as prendem com correntes, causando, com isso, dores reumáticas. As meninas, principalmente, têm medo do Santo Aderi e não ousam se aventurar fora de casa nas 3 noites anteriores à terça-feira de carnaval. A maior parte desses elementos parece ser sobrevivente de um velho Dinerbund, com sua violência característica visando aterrorizar as mulheres. Apesar disso, na noite de São Teodoro, as jovens solteiras vão à floresta ou sobem ao topo de uma colina e, em redor de uma fogueira, dançam e cantam em coro: Teodoro, São Teodoro, faze com que os cabelos das jovens cresçam como rabos de cavalos. Do-te pão e castanhas, dá-me doces lábios. Elas cantam e dançam até a alvorada, quando, então, retornam à aldeia, colhendo todos os tipos de ervas e flores que encontram no caminho. Aquilo que conseguem apanhar é, então, fervido em água, com a qual elas lavam seus cabelos. Assim, elas acreditam que irão se casar logo. Dessa forma, o santo padroeiro das mulheres, e particularmente das jovens, é invocado por elas para fazer seus cabelos tão belos quanto a crina dos cavalos e para apressar seu casamento. Em suma, há uma relação curiosa entre a Zina e o Santo Aderi. Ambos os grupos viajam pelo ar numa data específica, dançando e cantando, acompanhados por tocadores de rabeca. Ambos causam doenças específicas àqueles que violam certas interdições. Ambos estão misteriosamente associados às plantas medicinais e mágicas. No caso das fadas,
Algumas ervas específicas servem para afastá-las e outras plantas, colhidas em nome de São Teodoro, apressam o casamento das jovens. Além disso, 24 dias após a Páscoa, há uma festa em que as fadas encontram o Santo Adair e brincam com eles, oferecendo finalmente a cada um buquê de uma flor especial, Melites melissopilum, uma espécie de menta ou bálsamo. Essa festa enfatiza o desejo de reunir duas classes de seres sobrenaturais que representem para a sociedade humana forças diferentes mas igualmente maliciosas. Esses cavaleiros mitológicos, ó Santo Adair, não podem ser identificados com o grupo iniciático e catártico dos Caluzari, embora esses últimos sejam também designados como cavaleiros. Contudo, essa configuração folclórica que aproxima duas classes de seres mitológicos, as fadas e o Santo Adair, tem um paralelo interessante na configuração mítico-ritual dos Caluzari, uma sociedade secreta para Mannerbund, famosa por seus poderes de cura das vítimas da Zinc, e sob a proteção de Diana, a rainha das fadas, Doanas Finelor. Embora os Caluzari usem figuras e substâncias apotropaicas, por exemplo, o cavalo, as plantas medicinais, para se aetenaer das fadas, Zine, suas técnicas catárticas e terapêuticas baseiam-se principalmente numa coreografia particular que imita o modo de ser e o comportamento das fadas. Em última análise, o fenômeno dos Caluzari implica sistematicamente numa fusão de ideias e técnicas mágico-religiosas opostas, embora complementares. A sobrevivência curiosa dessa configuração primitiva é explicada pelo fato de princípios antagônicos, cuja oposição foi atenuada e aproximada, doença e morte, saúde e fertilidade, haverem sido representados por uma das mais sugestivas personificações da díade feminino masculino primordial, as fadas e os heróicos cavalheiros catárticos. Essa configuração primitiva, pré-cristã, sobreviveu unicamente na Romênia, sofrendo inevitáveis modificações e perdas de alguns elementos originais. É desnecessário acrescentar que a origem e o desenvolvimento dessa forma mítico-ritual não explica a origem da bruxaria ocidental. Contudo, os documentos romenos realmente contribuem, de maneira significativa, para nossa compreensão do processo que resultou nos fenômenos da bruxaria e da magia negra na Europa Ocidental. Em primeiro lugar, não pode haver dúvida quanto à continuidade de alguns ritos e crenças pagãs importantes, principalmente no que diz respeito à fertilidade e saúde. Em segundo lugar, essas configurações mítico-rituais envolveram a luta entre dois grupos de forças opostas, embora complementares, representados por figuras mitológicas, e, posteriormente, folclóricas, personificadas ritualmente por rapazes e moças, cf. Benandanti, Striga, Caluzari. Em terceiro lugar, ao combate cerimonial seguia-se a reconciliação entre os grupos contrários. Em quarto lugar, essa bipartição ritual da coletividade implicava numa certa ambivalência, porque um dos grupos opostos sempre assumia o aspecto negativo do antagonismo, expressando, com isso, o processo da vida e da fertilidade cósmica. Além disso, em um determinado momento da história, ou em certas ocasiões, a personificação do princípio negativo chegou a ser interpretada como uma manifestação do mal. Isso parece ter sido o caso das Strigoi-Romenas e, também, até certo ponto, das Zinc, as fadas pertencentes à tropa de Diana. Sob pressão da Inquisição, uma modificação semelhante ocorreu com os Benandanti. No Ocidente, esse processo foi consideravelmente mais complexo, devido à associação logo estabelecida entre quaisquer sobrevivências mítico-rituais, as práticas satânicas e, finalmente, as heresias. Com essas observações, é óbvio que não quero sugerir que a bruxaria e a magia negra nunca existiram em toda parte, na Europa, e desde tempos imemoriais. Contudo, tais práticas restringiam-se a alguns indivíduos. Aquilo que os autores medievais chamaram de bruxaria,
e que deu origem à caça às bruxas dos séculos XIV, XVI e XVII, tem seus fundamentos em algumas configurações primitivas mítico-rituais comparáveis àquelas sobreviventes entre os benandanti italianos e na cultura popular romena. Por ocasião de crises religiosas e sociais, sob pressão econômica ou eclesiástica, é possível que tais sobrevivências populares tenham recebido, espontaneamente, ou em consequência dos tribunais da Inquisição, uma nova orientação, especificamente no sentido da magia negra. Lucena extincta. Passemos à segunda acusação que se costumava fazer às bruxas, suas práticas orgiásticas. Um dos primeiros testemunhos foi obtido por Stephen de Bourbon, inquisidor no norte da França a partir de 1235. Uma mulher confessou-lhe a seguinte história. Sua patroa frequentemente a levava para um lugar subterrâneo onde uma multidão de homens e mulheres se reunia à luz de tochas e velas, em redor de um grande vaso onde se havia colocado um bastão, um rito de fertilidade. O líder, então, invocava Lúcifer a vir até eles. Nesse momento, um gato de aparência horrível aparecia no quarto. Depois de mergulhar sua cauda na água, ele aspergia os presentes. Então, apagavam-se as luzes e as pessoas se entregavam a práticas sexuais. Com poucas variações, essa é a descrição do sabá das bruxas que se registra com grande frequência nos séculos seguintes. Os elementos característicos são o encontro num local subterrâneo, a evocação e o aparecimento de Satã, a extinção das luzes seguida de práticas sexuais indiscriminadas. Essa monotonia torna-se inesperadamente significativa quando se constata que, a partir do começo do século XI, exatamente a mesma acusação foi levantada contra os diversos movimentos reformistas considerados heréticos. Dessa forma, em 1022, na cidade de Orleans, um grupo de reformistas foi acusado de praticar orgias sexuais em cavernas subterrâneas e casas abandonadas. De acordo com a denúncia feita, os devotos entoavam os nomes dos demônios, e, quando um espírito mau aparecia, as luzes eram extintas e cada membro do grupo se entregava a quem estivesse mais próximo, fosse mãe, irmã ou freira. As crianças concebidas por ocasião dessas orgias eram queimadas 8 dias após o nascimento. E de suas cinzas fazia-se uma substância usada numa imitação sacrílega da comunhão cristã. Tais acusações tornaram-se costume e eram repetidas a respeito de cada indivíduo ou grupo acusado de heresia. Um relato, datado de 1175, diz que os hereges de Verona se reuniam no local subterrâneo e, depois de ouvir um sermão sacrílego, apagavam as luzes e se entregavam à orgia. Exatamente as mesmas acusações foram feitas contra os patarinos, hereges alemães, e os cátaros. No século XIII, os irmãos do Espírito Livre, do Reno, os apostólicos, da Itália setentrional, os luciferanos, que apareceram na Alemanha a partir de 1227, e os adamitas boêmios, nos séculos XIV e XV, foram acusados de se entregar a orgias sexuais em lugares subterrâneos. De acordo com Conrad de Marburg, o primeiro inquisidor papal na Alemanha, os membros das seitas, do século X, costumavam se reunir no local secreto. O demônio aparecia sob forma de um animal e, depois de cânticos e uma breve liturgia, apagavam-se as luzes e tinha lugar uma orgia heterossexual. Nos séculos XIV e XV, tanto os valdenses quanto os cátaros foram associados com mais intensidade às bruxas ou vice-versa. Dizia-se que os cátaros reuniam-se à noite e, depois de ouvir sermões e receber sacramentos sacrílegos, festejavam e bebiam, após o que as luzes eram apagadas. A mesma acusação foi feita contra os irmãos do Livre Espírito e mesmo contra os fraticelli, ou seja, os franciscanos reformistas. Os últimos realizavam sua orgia depois de apagadas as luzes e matavam as crianças nascidas desta ocasião, moendo seus ossos para obter um pó sacramental. Devemos lembrar que as mesmas acusações,
Orgias sexuais, canibalismo, incesto, foram feitas pelos pagãos contra os cristãos. E os escritores cristãos, desde Aristides e Justino Mártir até Tertuliano e Minucius Felix, repetidas vezes tentaram refutar os chavões que se tornaram tão populares após o julgamento de Orleans, ou seja, a extinção da luz, orgias, incesto e infanticídio ritual, seguidos de comunhão canibalesca, usando a carne e o sangue das crianças. No século III, os autores cristãos começaram a acusar os pagãos de ritos perversos e canibalescos. Contudo, sua campanha real foi dirigida contra os hereges cristãos. Já no ano 150, Justino Mártir acusava os hereges de orgias sexuais, incesto e antropofagia com as luzes apagadas após Benuntis tos lucinos. A mesma fórmula foi usada por Clemente de Alexandria contra os carpocrácios, montanistas e gnósticos. Agostinho afirmava que lucenas e orgias sexuais eram praticadas pelos maniqueístas. Acusações análogas foram repetidas entre os séculos 7 e 9 contra os messalianos, paulicianos e rogomilos. Nenhum pesquisador aceitará tais acusações, indiscriminadamente levantadas contra as bruxas medievais, movimentos reformistas ou heréticos, assim como contra os primeiros cristãos, grupos gnósticos e seitas. Por outro lado, parece difícil admitir que reuniões e orgias sexuais ritualísticas após a extinção ritual das luzes, podem ser explicadas satisfatoriamente como pura invenção, consciente ou inconscientemente usada contra um grupo minoritário desprezado. É verdade que expressões como locus subterrâneo ou lucena extincta tornaram-se lugares comuns poderosos e populares. Contudo, se um chavão não é prova de ação que ele incrimina, também não chega a ser prova de sua inexistência. Tais chavões pertencem a universos imaginários, e, no momento, começamos a reconhecer a importância da misteriosa surrealité expressa por qualquer universo imaginário. Assim, a fórmula extinção das luzes é encontrada na descrição de algumas práticas orgiásticas na Ásia Central. E entre os círculos cháticos e tântricos do Himalaia, especialmente no Garhwal, a orgia ritual era chamada Koli, Mag, porque cada homem recebia, como parceira no rito, a mulher cujo peitilho ele havia obtido por sorte, Koli igual pano do seio. Também os Rasamandali, literalmente círculos de divertimento, dos Valabacares frequentemente degeneram em orgias. A autenticidade de alguns destes depoimentos tem sido contestada. Contudo, pelo que sabemos das seitas russas e também da seita dos inocentistas da Bessarábia, essas orgias não eram totalmente improváveis. Além disso, orgias rituais, em alguns casos precedidas pela extinção das luzes, são comprovadas entre povos tão diferentes quanto os curdos, os tibetanos, os esquimós, os malgaches, os ngadjudiaques e os australianos. Os motivos desses rituais são de natureza vária, mas, geralmente, eles são realizados a fim de se evitar uma crise cósmico-social, seca, epidemia, fenômenos meteorológicos estranhos, por exemplo, a aurora australis, ou com a finalidade de dar apoio mágico e religioso a algum acontecimento auspicioso, um casamento, o nascimento de uma criança, etc., através da liberação ou intensificação dos poderes da sexualidade, por ocasião de um acontecimento potencialmente perigoso ou feliz. A prática sexual indiscriminada e excessiva faz com que a coletividade volte à época fabulosa das origens. Essa finalidade fica nitidamente evidente no costume de orgias periódicas, por ocasião do final do ano ou com intervalos sagrados específicos. Com efeito, esse é, sem dúvida, o tipo de orgia ritual mais antigo que revela a função original da prática sexual coletiva. Esses rituais fazem com que se volte ao momento primordial da criação ou ao estado de felicidade completa dos primórdios da humanidade, quando não existiam nem tabus sexuais nem convenções morais ou sociais.
Talvez os Ngad-Judiaques e algumas tribos australianas forneçam os exemplos ilustrativos mais impressionantes desta crença. Orgias rituais e a nostalgia pelas origens. Para os Ngad-Judiaques, o fim do ano significa o fim de uma era e, também, o fim de um mundo. As cerimônias mostram claramente que se dá o retorno à época pré-cósmica, ao tempo da sacralidade.